Existem alguns que vivem sem qualquer projeto e só passam no mundo como palha sobre um rio. Eles não seguem, mas são arrastados. Outros deliberam apenas sobre as partes da vida e não sobre o todo, o que é um grande erro, pois não há como resolver as circunstâncias dela a menos que primeiro exponhamos o escopo principal. Como pode um homem mirar sem uma marca? Ou que vento, ou que vento lhe conduzirá quando ainda não esteja decidido aonde ir em seu porto? Vivemos como que por acaso, e pelo acaso somos governados. Existem alguns que se atormentam de novo com a lembrança do passado. Senhor, quanto que eu suportei? Nunca houve homem algum na minha condição. Todo mundo me abandonou, meu próprio coração estava prestes a se partir, etc. Outros ainda afligem-se com a apreensão dos males que virão, e muito ridiculamente, pois um não nos interessa mais e o outro ainda não nos interessa. Além disso, pode haver remédios para os danos que provavelmente acontecerão, pois eles nos alertam por sinais e sintomas de que irão ocorrer. Um marinheiro imprudente nunca considera que vento sopra ou que curso ele segue, mas corre em uma aventura como se fosse enfrentar as rochas e os redemoinhos, ao passo que aquele que é cuidadoso e atencioso se informa de antemão onde está o perigo e como estará o tempo. Consulta sua bússola e se mantém afastado dos lugares infames de naufrágios e desastres. O mesmo acontece com um homem sábio nos assuntos comuns da vida. Ele se afasta do caminho daqueles que lhe podem fazer mal, mas é uma questão de prudência não deixar que percebam que ele o faz de propósito, pois aquilo que o homem evita, ele condena tacitamente. A leviandade do espírito é um grande obstáculo ao repouso, e a própria mudança da maldade é um acréscimo à própria maldade, pois é a inconstância adicionada à iniquidade. Renunciamos àquilo que buscávamos e então o retomamos, e assim dividimos nossas vidas entre nossa luxúria e nossos arrependimentos. De um apetite passamos a outro, não tanto por escolha, mas pela mudança. E há um controle de consciência que humilha todos os nossos prazeres ilícitos, que nos faz perder o dia na expectativa da noite e a própria noite por medo da luz que se aproxima. Que o movimento e o descanso se revezem, segundo a ordem da natureza, que tanto faz o dia quanto a noite. Alguns estão perpetuamente mudando de uma coisa para outra, outros, novamente, tornam toda a sua vida apenas uma espécie de sono inquieto. Alguns ficam se revirando até que o cansaço os leva ao repouso, outros ainda, não posso chamar diretamente os inconstantes de preguiçosos. Existem muitas propriedades e diversidades do vício, mas há um efeito desse que nunca falha, que é viver descontente. Todos nós trabalhamos sob desejos desordenados. Ou somos temerosos e não ousamos arriscar, ou arriscando não atingimos o sucesso. Ou então nos lançamos em esperanças incertas em que estamos perpetuamente solícitos e em suspense. Nessa distração, tendemos a nos propor coisas desonestas e difíceis, e quando nos esforçamos muito sem nenhum propósito, chegamos então a nos arrepender de nossos empreendimentos. Temos medo de prosseguir e não podemos dominar nossos apetites nem obedecer a eles. Vivemos e morremos inquietos e irresolutos, e o que é pior de tudo, quando nos cansamos do público e nos dirigimos à solidão em busca de alívio, nossas mentes ficam doentes e permissivas. E a própria casa e as paredes são um problema para nós. Ficamos impacientes e envergonhados de nós mesmos e suprimimos nossa irritação interior até partirmos nosso coração por falta de um desabafo. É isso que nos torna amargos e taciturnos, invejosos dos outros e insatisfeitos conosco, até que, finalmente, entre nossos problemas pelo sucesso de outras pessoas e o desespero do nosso próprio, caímos em desgraça com o destino e o tempo, e talvez caiamos em um canto, onde nos sentamos meditando sobre nossas próprias inquietações. Nessas disposições existe uma espécie de fantasia pruriginosa que faz com que algumas pessoas se deliciem com o trabalho e a inquietação, como uma coceira incessante, até provocar o sangramento. É isso que nos coloca em viagens errantes, um seguindo por terra, mas ainda desgostoso com o presente.
A cidade nos agrada hoje, o país amanhã, os esplendores da corte em um momento, os horrores de um deserto em outro, mas tudo isso enquanto carregamos nossa praga sobre nós, pois não é do lugar que estamos cansados, mas de nós mesmos. Não, nossa fraqueza se estende a tudo, pois somos impacientes tanto pelo trabalho quanto pelo prazer. Essa corrida contra o tempo e apenas dar os mesmos passos repetidamente fez com que muitos homens colocassem suas mãos violentas sobre ele. Deve ser a mudança de mentalidade, não de clima, que removerá o peso do coração. Nossos vícios nos acompanham e carregamos em nós as causas de nossas inquietações. Dividimos nossas vidas entre uma aversão ao presente e um desejo pelo futuro, mas aquele que vive como deve se posiciona assim para não temer nem desejar o amanhã. Se vier, é bem-vindo, mas se não, não terá perdido nada, pois o que veio é apenas o mesmo que já havia no passado. Assim como a leviandade é um inimigo pernicioso da quietude, a pertinácia também é um grande inimigo. Um não muda nada, o outro não se fixa em nada. E qual dos dois é o pior? Pode ser a pergunta. Muitas vezes se vê que pedimos fervorosamente por aquelas coisas que, se nos fossem oferecidas, as recusaríamos, e é apenas para punir essa facilidade de pedir, com igual facilidade de conceder. Um remédio soberano contra todos os infortúnios é a constância de espírito. A mudança de posição e de semblante parece como se um homem fosse levado pelo vento. Nada pode estar acima dele que esteja acima do destino. Não é a violência, a reprovação, o desprezo ou qualquer outra coisa vinda de fora que pode fazer um homem sábio desistir de seu terreno. Mas ele é a prova de calamidades grandes e pequenas. O nosso erro é pensar que o que não podemos fazer por nós mesmos, que ninguém mais pode fazê-lo, para assim julgarmos os sábios pelas medidas dos fracos. Uma fraqueza de boas maneiras, uma franqueza de boas maneiras torna a vida de um homem feliz, mesmo apesar do desprezo e do desdém, que é o destino de todo homem transparente. Mas é melhor ainda sermos desprezados pela simplicidade do que ficar perpetuamente sob a tortura de uma falsidade, desde que se tome cuidado para não confundir simplicidade com negligência. E é, além disso, uma vida incômoda a do disfarce, pois, para um homem que pareça ser o que não é, mantém uma vigília perpétua sobre si mesmo e vive com medo de ser descoberto. Ele toma todo homem que olha para ele como um espião, além do trabalho de ser colocado para fazer o papel de outro homem. Em alguns casos, é um bom remédio para um homem dedicar-se aos assuntos civis e aos negócios públicos, e, no entanto, também neste estado de vida, entre ambição e calúnia, dificilmente é seguro ser honesto. Existem, de fato, alguns casos em que um homem sábio cederá, mas que não precise ele ceder facilmente, se ele tiver que se evadir, que possa cuidar de sua honra e que faça sua retirada com a espada na mão e o rosto voltado para o inimigo. De todas as outras, uma vida de estudos é a menos cansativa. Ela nos torna mais fáceis para nós mesmos e para os outros e nos dá amigos e reputação.